melhor lugar do mundo é o seu lugar, quando você sabe quem você é, o que que você gosta, o que te faz bem. E por isso que é tão importante a gente conhecer o que nos move, o inconsciente. Meu nome é Gabriela, aqui eu falo de astrologia sistêmica e você que me acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube, sejam bem-vindos. Obrigado por curtirem, comentarem os meus conteúdos e sintam-se à vontade para pedir dicas astrológicas e dicas sistêmicas também. Eu gosto muito quando as pessoas comentam e pedem dica, que assim eu vou tomando conhecimento também do que vocês gostam de ouvir, o que tá pegando aí desse lado. Então, essa semana eu encerrei a entrega dos 2 tickets que estavam na Black Friday, que era o encontro de Plutão e o encontro de Vênus. Muitas pessoas compraram o ticket encontro de Plutão com um preço super especial, estava R$ 68. E uma pessoa só comprou o encontro de Vênus. Vênus que fala sobre o nosso auto-amor, autocuidado, qualidade de afeto, as relações especialmente, a forma como a gente lida com o dinheiro, com o nosso valor e o valor do que fazemos. E muitas pessoas compraram encontro de Plutão, por quê? Porque estamos sempre perdidos nas nossas tretas. Então, Plutão que fala tanto sobre os nossos gatilhos emocionais, sobre aquilo que se repete incessantemente, sobre aquilo de negativo que nós atraímos na nossa vida, esses ciclos que não terminam nunca, as coisas que não dão certo, o sofrimento, né, as explosões emocionais, né, pensamentos que ficam martelando sem parar na nossa vida e a gente não consegue abrir a mente, ter um outro ponto de vista sobre determinados assuntos, perdas, rupturas, né, aquilo que precisa mudar na nossa vida. Ao longo da vida, nós vamos sendo sempre impulsionados pelas questões inconscientes. E eu aviso aí para os mais jovens, que é uma delícia, a gente vai aprendendo com isso. Mas chega uma altura da vida, lá pelos 38, que a coisa começa a ficar mais punk e as repetições começam a ficar mais assíduas, mais idênticas, e aí você já consegue identificar qual é a sua tarefa para buscar o seu sol, a sua individuação. Então eu já entreguei todas as encomendas da Black Friday. Os tickets não estão mais à disposição no link da bio, porque agora, encerrando esse ano que vem eu já vou lançar outras coisas que eu quero trabalhar aqui com vocês em astrologia e sistêmica. Essas 2 abordagens que eu utilizo para você decifrar aí a sua individualidade e o seu inconsciente, são 2 coisas que precisam trabalhar juntas. Então, por hora, só ficou lá no link, o link do mapa astrológico ou da consulta do atendimento com constelação familiar pelo valor do ticket que tá lá, que vai ficar até o fim do ano que vem já muda tudo. Então, aproveita quem ainda aí tá meio indeciso, não sabe se quer se autoconhecer, não sabe mesmo se quer dar uma resolvida aí nessas questões antes que entre a virada do ano, né? E a gente siga com as mesmas coisas. Você precisa tomar a decisão de olhar para as suas questões, é um passo importante. Então, no nosso mapa, nós temos ali a foto do momento do nosso nascimento, a posição planetária, que nos diz muito sobre a nossa individualidade, especialmente ali Sol, a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Saturno e Júpiter são planetas sociais que vão falar também da nossa conduta no meio social, mas também dizem muito sobre a nossa tarefa individual. E aí nós entramos nos planetas os planetas mais afastados, né, que seriam Plutão, Netuno e Urano, que falam muito, né, das questões sociais, geopolíticas, questões da humanidade e que também, como fazem trânsitos muito lentos em determinadas casas do nosso mapa, marcam ciclos de vida. Então, Urano passando em Touro
marca ali rupturas, mudanças profundas que você está fazendo. Plutão no seu trabalho lento e silencioso, trazendo à tona aí questões de inconsciente que precisam ser encaradas. E Netuno, que traz a nossa conexão com o todo, mas também traz aquela neblina de escapismo, a nossa tendência de distorcer a realidade, de querer fugir, de querer se anestesiar, né? Então, de vez em quando ele dá uma acordada assim e traz a enchente, as águas lavando o acorde, né? Como se mexesse com a estrutura, lavando as coisas e nos mostrando o quanto somos pequenos diante da força da natureza, né? Da força do maior, da geometria sagrada, e o quanto é importante a gente se lembrar disso, né? Que somos pequenos. E o melhor lugar é o nosso lugar. Então, o que que acontece? Nós estamos caminhando em direção ao arquétipo onde está o nosso Sol, né? Todo mundo tem um signo solar. Mas o nosso mapa também fala de conversas mais profundas, de assuntos que nós precisamos olhar, que são assuntos inconscientes. Entre os assuntos inconscientes, nós temos aqueles assuntos que são crenças coletivas, né? Padrões de pensamento coletivo, mudanças que precisam ser feitas em toda a humanidade. E existem aquelas questões que dizem respeito ao nosso sistema familiar, à nossa cultura, ao lugar onde nascemos, aonde vivemos. É o nosso entorno mais pertinho. E é por isso que eu gosto de utilizar a abordagem sistêmica, a constelação familiar, quando eu analiso um mapa astrológico, porque os assuntos de inconsciente que aparecem na casa 12, na casa 4, na casa 10, no nó do sul, que é o que nós precisamos soltar, assuntos da nossa lua, que é o passado, a nossa ancestralidade. Então, a constelação familiar, a abordagem sistêmica nos permite olhar de uma forma que a gente consiga compreender melhor para onde que nós precisamos caminhar. E uma coisa muito importante que a sistêmica nos traz é o nosso lugar. Que lugar é esse? É um lugar que, quando nós estamos só nesse lugarzinho, ele é um lugar confortável. Mas quando nós estamos identificados com assuntos da nossa família de uma forma distorcida, esse lugar fica pesado. Então, nós temos muitas questões relacionadas ao nosso pai e à nossa mãe. Mesmo que você me diga assim, eu me dou bem com a minha mãe, eu me dou bem com o meu pai. Não é isso. Na sistêmica, nós olhamos com dinâmicas que ainda são nutridas internamente de forma inconsciente. Então, muitas vezes ainda temos cobranças, ainda não tomamos a vida como deve ser tomada, ainda não damos valor para esse ato de coragem que é receber uma criança, mesmo que ela seja logo em seguida destinada à doação. Ainda assim, aquela mãe teve coragem, aquele pai teve coragem. A importância, né, mesmo do pai que não fica, né, ele fecundou um óvulo, ele deu a vida, e isso é importante. Então, nós vamos ficando perdidos num mimimi e em dores, às vezes, justificáveis, mas isso nos impede de ficar no nosso lugar de uma forma leve. Então, por vezes, a gente ainda tá, ou às vezes nem tem queixas com os pais. Às vezes, a gente está num lugar maior que os pais, com pena dos pais, né, se metendo no meio dos pais, nas questões, tomando partido de um dos pais ou tentando resolver o problema dos pais, as suas questões que devem ser resolvidas por eles mesmos, né? Porque internamente achamos que nós temos pena dos pais, pena da mãe, pena do pai, ai, ele não consegue, ai, ele precisa ser, né, amparado em determinados pontos. E não falo aqui de olhar para os pais, por exemplo, que são mais velhos, que a gente precisa, né, ajudar e amparar também, mas é quando a gente quer ser mãe da mãe, mãe do pai,
sob o aspecto emocional, né? Não, isso é essa questão que eu trago aqui, né, do nosso lugar em família. Às vezes a gente se pega querendo educar os irmãos, né? Querendo ensinar os irmãos, né? Melhor do que o nosso pai e a nossa mãe podem fazer. Então é quando a gente sai do nosso lugar, a gente quer fazer mais do que deve ser feito ou faz menos do que deve ser feito, né? Ainda tá ali, às vezes tem atendimentos que eu faço de pessoas que ainda querem dos pais, né, emocionalmente, aquilo que os pais não receberam dos pais deles e eles não têm para dar. Então, essa semana eu até fiz um post, né, que fala sobre a solução de um atendimento que eu fiz, que claro, muita dor, claro, muita coisa para ser trabalhada, né, aspectos da sua infância, mas que a solução é quando a pessoa consegue enxergar assim, a única pessoa que pode cuidar de mim agora sou eu mesma e nutrir essa criança interna que eu tenho. Então esse é o passo que nós precisamos dar, né? Silenciar os nossos ruídos internos, especialmente familiares. Né? Nós temos muitos ruídos familiares, né? Algumas pessoas fazem o mapa astrológico e na entrega e eu costumo abordar, né, as questões, elas não querem ouvir as questões familiares, né? Elas não têm conexão com a sua família. E isso é algo que trava o nosso sol, que trava a nossa individualidade, que trava a prosperidade, a abundância na vida, né? Porque uma planta não é nada sem raiz, né? Nós precisamos tomar conhecimento da nossa raiz. É isso que eu tenho na minha raiz e eu recebo, né? Porque quando eu não recebo o que tem da minha raiz, eu começo do zero tudo de novo. Não, os que vieram antes já fizeram um trabalho, né? Já trabalharam algumas coisas, eu só preciso continuar caminhando, mas para isso eu preciso receber, né, o que veio, né? Dar valor para o que já foi feito, da forma como foi feito, né? Porque muitas vezes tem assuntos parados no nosso sistema familiar, ainda assuntos de culpa, de raiva, de vingança, de ódio, disso e daquilo, né? Isso é preciso dissolver, né? Ver que o que aconteceu dentro de um contexto que é preciso seguir adiante, né? Sob outro ponto de vista. Então, isso tem muito a ver com a sistêmica e ela ajuda muito, né? No desvendar do nosso sol, do nosso mapa, da nossa missão, do nosso dom e talento, daquilo que a gente tem para contribuir, né? Além da nossa pequenez individual, de nossas rupturas, nossas dores, nossas repetições. É preciso sair das repetições. Então eu fiquei muito feliz, né, com a compra de vários tickets de entrega com o encontro de Plutão. Espero que tenha ajudado muito. Eu aguardo os feedbacks até para divulgar aqui. E que isso nos ajude, Plutão nos ajuda muito a tomar o nosso poder pessoal, saber que tipo de treta que se arma na nossa vida e nos tira do nosso prumo, né? Nos tira do nosso, nos impede de tomar decisões positivas na nossa vida, de nos auto-amar, de nos auto-aceitar, de nos perdoar pelas falhas e de saber que tudo que a gente faz é dentro de um contexto, né? E que é preciso, né, olhar para tudo isso com carinho, com auto-amor, Vênus. Então, gente, esse vídeo é para ser um vídeo curtinho. Eu queria falar muito da importância, então, de ficarmos no nosso lugar e de que como o mapa astrológico pode nos ajudar a ficar no nosso lugar leve, fazer aquilo que a gente precisa fazer, tomar as decisões que a gente precisa tomar e colocar equilíbrio nas nossas relações, sem sentir culpa, sem sentir raiva, sem sentir medo. Tudo isso são assuntos plutonianos e que regem o nosso inconsciente em diversos graus, né? Cada um de um jeito, cada um tem a sua história, a sua configuração.
Por isso que é importante um mapa personalizado, porque você olha para você, o que você precisa saber. Não é um calhamaço de informações que você recebe, como é que é seu Plutão, como é que é sua Vênus, como é que é seu Mercúrio, eu tenho essa quadratura, eu tenho esse aqui, eu tenho aquele lá. E aí? E aquela questão que você precisa resolver, aquela decisão que você precisa tomar, para onde é que você olha? O mapa esse não vai trazer. Então, o atendimento personalizado tem esse objetivo. Então, é isso. Tem conteúdo aqui no feed explicando da questão do Netuno, do Júpiter, dessa temporada sagitariana. Eu vou publicar mais coisas. Temos a lua cheia agora, dia 8, que vai ser em quadratura com o Netuno, com esse povo pisciano aí. Então, também não vai ser uma lua... eu diria não uma lua com desafio, mas uma lua cheia que vai pedir, vai exigir da gente uma revisão, né? Ela vai ser em Gêmeos, pertinho de Marte, que está retrogradando ali, porque a lua cheia acontece em oposto aonde o Sol está, que está em Sagitário, e ela vai estar quadrando Netuno em Peixes. Então os assuntos assim, a gente vai ter uma tendência a escapar, a se iludir, ou a gente vai ter uma tendência a conectar bem as antenas e enxergar o que precisa ser visto. Esse Marte também está fazendo um trígono com Saturno, está pedindo assim, ó, faça, reveja, reconsidere, né? Vá lá resolver aquela pendenguinha aqui, pendenguinha lá, que Gêmeos tem muito a ver com essas questões pequenas do nosso cotidiano. Vá resolvendo, arrume tudo, o fim do ano tá chegando aí, o Sol vai entrar em Capricórnio, e aí, ó, meu bem, é mão na massa, não tem mais chororô. Então, organiza aí o que precisa ser organizado para que o horizonte clareie, para que a gente consiga enxergar aí um planejamento melhor para nossa vida, né? Um novo horizonte. É isso aí, um abraço, quem quiser deixar comentários, pedir dica, estamos aqui, estamos juntos. Até mais.